Conselheiro substituto Adalto Linhares da Silva. Conselheiro substituto Márcio Aloísio Moreira Gomes. A ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 25/6/2019, conforme atestado pelo secretário, foi disponibilizada às relatorias ao Ministério Público. Alguma observação acerca da ata? Em votação. Aprovação da ata. Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovada a ata, algum expediente, comunicação, indicação ou requerimento? Não havendo, vamos à pauta. Assinar aqui. Processo da pauta, o primeiro, é o processo 10.878/2011, tomada de contas, no Instituto de Ensino Superior, IESP, de Porto Nacional. Responsáveis: Carlos Tadeu Zerbini, Messias da Conceição Ares da Silva, Osmar Antônio Rodovalho Reis, Otoniel Andrade Costa, Paulo Sardinha Mourão, Tereza Cristina Venturini Martins, Vera Maria de Lima Santana. Tem também o apenso, que é a auditoria de regularidade, que é o processo 10.878/2011. Apenso, aliás, 738/2010. É um processo muito extenso, eu peço até aí a paciência dos colegas, porque eu vou fazer a leitura. Tem pedido de sustentação oral. Está aí o doutor Domingos. Consulta ele se ele vai fazer a sustentação. Vai fazer, né? Então, convido o senhor para que se posicione aqui no púlpito. Eu vou fazer a leitura. Eu só para ele aqui e para o André. Estou entregando aí os colegas, fisicamente, o relatório e as preliminares. Então, trata os autos de tomada de conta especial referente ao exercício 2008 do Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional, IESP, Sociedade de Economia Mista, vinculada ao município de Porto Nacional, em face da omissão do dever de prestar contas, em atendimento à decisão proferida por meio da Resolução 880/2011, TCE pleno, tendo como responsável o senhor Messias da Conceição Ares da Silva, diretor financeiro durante o exercício 2008, e senhora Vera Miranda de Lima Santana, diretora acadêmica no período de 1/1/2008 a 18/9/2008, senhor Osmar Antônio Rodovalho Reis, diretor acadêmico no período de 19/9/2008 a 31/12/2008, e o senhor Carlos Tadeu Zerbini Leão, diretor administrativo no período de 4/1/2007 a 20/2/2008. Essa data aqui está errada, você tem que arrumar. Os responsáveis foram regularmente citados. Quanto aos achados de auditoria, os responsáveis, Paulo Sardinha Mourão e Tadeu Zerbini, Messias da Conceição Ares da Silva e senhora Vera Miranda de Lima, apresentaram os justificativos e documentos. O senhor Otoniel Andrade e Paulo Sardinha Mourão foram citados no despacho 01/2014 para que se manifestassem acerca de informar a eventual existência de processo de liquidação judicial ou extrajudicial do Instituto de Ensino Superior, IESP. Vieram aos autos atendendo a citação pelo expediente 649/2014. Solicitaram prorrogação de prazo o senhor Antônio Rodovalho e Carlos Tadeu Zerbini, e apresentaram as justificativas.
O Corpo de Seus Auditores emite parecer pela irregularidade, imputação de débito e multas. O Ministério Público também pela irregularidade da tomada de contas e aplicação das sanções previstas. Com a palavra, o defensor para suas colocações. Boa tarde a todos. Vossa Excelência terá 10 minutos, podendo ser estendido por mais 5. Perfeito. Cumprimento a Câmara, a pessoa do senhor doutor Napoleão, da mesma forma que o Ministério Público e os demais membros. A minha defesa ela vai ser em relação ao senhor Messias da Conceição e o senhor Osmar. Como o IESP ele entrou em liquidação, os instrumentos procuratórios eles ficaram cancelados porque o liquidante é que tem que indicar. Então, eu tenho procuração específica do senhor Osmar e do senhor Messias. Cabe aqui uma informação que o IESP é uma sociedade de economia mista. Isso criado em novembro de 2003. Ocorre que, por uma irregularidade, esses cursos não poderiam existir. Haja visto que o Conselho Estadual não poderia ter declinado os cursos para essa faculdade. Foi impetrada uma ação pública no Ministério Público Federal pedindo o cancelamento dos cursos, isso em 2004. Ocorre que a sociedade ela continuou, particulares continuaram administrando a faculdade e não o gestor público, e isso levou a uma série de conflitos. Primeiro, falta do concurso público de todos os funcionários e de todos os professores e técnicos. A lei de ensino básico estabelece que o ensino fundamental é atribuição do município, o ensino médio é do Estado, e o ensino superior é da União, razão pelo qual a ação pública era no sentido de extinguir a faculdade. Na gestão de 2003, 2004 e 2005, os acionistas particulares é que administraram a faculdade, não houve um gestor público. Quer dizer, isso já gerou uma série de conflitos quanto a toda a legalidade pública de uma sociedade de economia mista. Falta de concurso público, falta dos funcionários, dos professores. Nisso daí aconteceu 2 interferências judiciárias. A primeira em que era transferido para os particulares a atribuição da faculdade, a sua gestão. Isso foi sanado no Superior Tribunal Federal. A seguir, nós tivemos outra ingerência, inclusive que resultou no afastamento do desembargador Dr. Carlos de Souza, do desembargador Dr. Pova e da doutora desembargadora Vilamara. Toda essa interferência chegou a uma situação que o próprio Conselho Estadual entendeu que a faculdade, os cursos, não teriam condições de continuar. Primeiro, que seria dado no Código do Consumidor um prejuízo gigantesco com os 1.500 alunos, onde a instituição não estava administrada a contento. Primeira solução foi baixada uma lei 1926, de março de 2008, pela desestatização da universidade. Foi feito um processo licitatório, que isso resultou em deserção. Não houve interesse de ninguém em continuar a faculdade. Nessa situação, teria que ser alocado todos os alunos nas faculdades do Estado. Só que faltava curso de medicina, odontologia, uma série de situações que, através de um termo de ajuste de conduta, em que participou o Conselho Estadual do Tocantins,
o município, o IESP, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e os discentes. Eles tiveram que ser ouvidos também. Então, se chegou a um consenso que os cursos, o Conselho Estadual, iria procurar outras entidades para dar continuidade ao curso, porque senão o município teria um prejuízo gigantesco em prejuízo do direito do consumidor à continuidade dos cursos. Então, durante toda essa situação, o que os gestores, o senhor Messias, o senhor Osmar, procuraram fazer foi minimizar prejuízos ao erário público, porque a conta seria muito maior do que aquilo que está sendo apontado nas informações que vocês têm. Era isso que eu podia expor sobre a situação. Eu agradeço, doutor Domingos, sua defesa. Vossa Excelência pode se sentar aí para continuidade. Bom, durante a leitura a gente vai esclarecendo esses pontos aí levantados. O presente caso trata-se de tomada de contas realizada no Instituto Superior de Porto Nacional, Sociedade de Economia Mista, vinculada, eu estou aí na página 5, vinculada ao município de Porto Nacional, em atendimento à decisão proferida por meio da Resolução 880/2011, em face da omissão do dever de prestar contas referente ao exercício de 2008, na qual foram arrolados como responsáveis as pessoas que eu já mencionei, na leitura do relatório. Por meio do despacho 01, foram determinadas as citações dos responsáveis quanto às inconsistências elencadas no relatório de tomada de conta especial, número 01, com individualização de condutas. Nos autos de tomada de contas, os responsáveis apresentaram defesas. Vale lembrar que no exercício de 2008 foram realizadas 2 auditorias de regularidade. A primeira teve o relatório acolhido por meio da Resolução 55/2011, publicado no Boletim Oficial 434, de 21/2/2011, relatado pela conselheira Dora de Miranda Coutinho. A segunda, realizada no mesmo exercício, ocorreu no período de maio a dezembro, que resultou na elaboração do relatório 082/2009 e originou o processo 738/2010. Os responsáveis apresentaram defesa. Os autos das auditorias foram anexados e apensados aos principais, sendo os achados considerados nas citações dos responsáveis dessa tomada de conta especial, conforme item 7.4 do despacho 01/2014. As defesas apresentaram matérias preliminares que necessitam ser enfrentadas antes de examinar o método dessa demanda. Os senhores Carlos Tadeu Zerbini e Osmar Antônio Rodovalho Reis alegaram nas defesas apresentadas no processo 10.878, tomada de contas, e no processo 738, auditoria, que o IESP não submetia ao controle externo desta Corte de Contas por não gerir recursos financeiros do município de Porto Nacional. Também sustentou sobre a não aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, pelo fato de ser sociedade de economia mista. O inciso 2 do artigo 1º da Lei 1.084 determina que compete à Corte de Contas a competência para julgar contas de ordenador de despesas e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas fundações e sociedades de economia mistas e mantidas pelos poderes públicos estadual e municipais. E a Constituição Federal também prescreve a mesma coisa. O Tribunal de Contas da União editou a súmula 07, tratando do assunto, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência do Tribunal de Contas para fiscalizar as atividades das empresas públicas e sociedade de economia mista, cujo fundamento é embasado na necessidade de preservar o controle externo. Afinal, as empresas públicas têm o capital integralmente público e a sociedade de economia mista, o capital da sua maioria é público. Está aí a ementa do plenário do Supremo. As contas do IESP dos anos anteriores, exercício 2006, processo 4875, e 2007, processo 9944, foram analisadas por esse tribunal, reforçando ainda mais a competência desta Corte. Diante do exposto, não há dúvidas sobre a competência desse Tribunal de Contas para exigir e fiscalizar a prestação de contas da Sociedade de Economia Mista, de âmbito municipal, razão pela qual rejeito a preliminar arguida que coloco em discussão. Esta preliminar, a primeira. Votação.
Voto com o relator. Com o relator. No que tange ao argumento de não aplicação da Lei de Atividade Fiscal, LRF, apenas um dos achados de auditoria, relatório 082/2009, contido no item 1.15, restos a pagar sem utilidade financeira para cobertura, poderia incidir a LRF, pois os demais apontamentos sustentam-se na Constituição Federal e do Estado do Tocantins, na Lei Orgânica e Regimento Interno desse Tribunal, além de outras leis esparsas. Assim, quando da análise do item retro, enfrentarei a tese de aplicação ou não da LRF. No processo de auditoria de regularidade de 2008, a senhora Vera Miranda de Lima Santana apresentou defesa nos termos do expediente 001-693, de 10 de 3 de 2011, folhas 745 e 759, em seu preliminar sustentou incompetência dessa Corte em apreciar as contas do IESP por tratar de sociedade de economia mista, ilegitimidade passiva, chamamento ao processo da ITEPAC. No tocante ao primeiro argumento da competência da Corte, é analisar as contas do IESP, por se tratar de sociedade de economia mista, tal alegação foi enfrentada e rejeitada em linhas pretéritas, razão pela qual mantém o entendimento pelos seus próprios fundamentos. Sobre a alegação de ilegitimidade passiva, é importante destacar a disposição do artigo 22 do Estatuto Social do IESP, diz que compete à diretoria representação da sociedade respectiva, sempre em conjunto de 2 diretores. Está aí transcrito o artigo 22. Da análise dos autos, constata-se a efetiva atuação da senhora Vera Miranda de Lima Santana na gestão do IESP, inclusive consta a assinatura no balanço patrimonial e demais demonstrativos contábeis, processo 9085/2008, volume 2, como também nas ordens de pagamentos, folhas 178, 179, 180, 201 e 203, no período de 10 de julho a 13 de maio de 2008. Volume 1, processo 738/2010, volume 1. Portanto, não prospera o argumento de que atuava apenas na área pedagógica. Posto isso, por força do Estatuto Social do IES, bem como pelos documentos subscritos pela senhora Vera Miranda, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e coloca em discussão. Votação. O relator. Conselheiro Sevilha. Com o relator. No que tange ao pedido de chamamento ao processo do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Limitada, ITEPAC, fundamentado no artigo 77 do CPC, faço o seguinte juízo de ponderação. O chamamento ao processo é uma forma de intervenção de terceiro previsto no artigo 130 do CPC 2015, correspondente ao artigo 77 do CPC 73, que está aí transcrito. Admissibilidade de chamamento. O pedido de intervenção de terceiro referido fundamenta-se no fato de que o IESP transferiu 8 cursos de graduação para o ITEPAC. De início, ressalto que o chamamento ao processo previsto no artigo 130 do CPC não é aplicado no caso concreto, tratando de hipóteses diversas, conforme os incisos 1, 2 e 3 do dispositivo referido. Além disso, vale lembrar que o processo supra é uma tomada de conta especial destinada à apuração de fatos supostamente ocorridos na gestão do IESP, bem como pela omissão na prestação de contas do exercício de 2008, cujas responsabilidades recaem sobre os gestores à época. Diante do exposto, rejeito também essa preliminar em destaque e coloca em discussão. Votação. Voto com o relator. Com o relator. Aprovado. No processo 738/2010, auditoria de regularidade, os senhores Messias da Conceição, Ares da Silva e Antônio Rodovalho Reis apresentaram defesas conforme folhas 855 e 857 dos autos. Em preliminar, requerem a suspensão do processo de auditoria, pois o balanço de 2008 não tinha sido concluído. Em que pese o pedido supra, este carece de respaldo na legislação, pois o artigo 45 do Regimento Interno e artigo 4º da Gestão Normativa 2, de 25 de junho de 2003, ambos diplomas dessa Corte de Contas dispõem que a Sociedade de Economia Mista deve apresentar a este tribunal a prestação de contas anual no prazo de 30 de junho do ano subsequente, cuja omissão do responsável seja infração à norma. Inclusive, a ausência da prestação de contas deste 2008 foi um dos motivos para a instalação da TCE em debate, conforme item 1.18 do relatório 82/2009. Auditoria de regularidade, folha 19 do processo 738/2010. Assim, rejeito também a preliminar arguida pelos senhores Messias da Conceição, Ares da Silva e Antônio Rodovalho Reis. Coloco em discussão. Votação. Voto com o relator. Com o relator.
Aprovado. O senhor Paulo Sardinha Mourão e Otoniel Andrade foram citados para falar sobre a existência de processo de liquidação judicial ou extrajudicial do Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional, IESP, conforme item 7.6, a linha E, do despacho 01/2014, processo 10.878, tomada de conta especial. A defesa apresentada pelo senhor Paulo Sardinha Mourão alegou a ilegitimidade passiva para responder pelos atos da companhia, respectivamente, e informou que, em junho de 2012, o diligenciado soube, por ouvir dizer, da realização da Assembleia Geral Extraordinária com aquela finalidade de dissolução e liquidação da empresa. O senhor Otoniel Andrade apenas informou que, até o protocolo do expediente 649/2014, não tinha conhecimento sobre a existência de processo de liquidação judicial ou extrajudicial do IESP. Sobre a auditoria de irregularidade realizada de maio a dezembro de 2008, processo 738/2010, o senhor Paulo Sardinha Mourão, prefeito de Porto Nacional, à época foi citado do item 2 do relatório de auditoria de irregularidade, tendo em vista prejuízo do exercício no valor de R$ 4.446.234,73 para aferir a legitimidade passiva dos ex-prefeitos sob prestação de contas e os atos de gestão praticados na instituição em destaque. Resta lembrar que o IESP foi criado pela Lei 1.780, de 19 de novembro de 2003, sendo uma empresa municipal, tipo sociedade de economia mista, na forma de sociedade anônima de capital fechado, conforme dispõe a Lei 6.404/76, tendo o município de Porto Nacional como acionista majoritário. Os achados de auditoria e as inconsistências apontadas no relatório da presente tomada de contas discutem a ausência de prestação de contas e os atos de gestão da companhia IESP, nos termos do estatuto da instituição referida. A administração cabia à diretoria na forma do parágrafo 1º do artigo 138 da Lei 6.404/76. Não se trata, portanto, de empresa sob a direção e controle direto do Poder Público Municipal, mas entidades com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, não concorrendo o chefe do Poder Executivo Municipal para a adoção de medidas administrativas referentes aos atos de gestão. Destaque forçoso reconhecer a legitimidade passiva, a de causa dos ex-prefeitos, eis que, na realidade, não praticaram ou ordenaram os atos apontados nos relatórios de auditoria referidos e na presente tomada de contas especial, merecendo ser acolhida a preliminar suscitada. No mesmo sentido, encontram-se os julgados a seguir colacionados, que Vossas Excelências podem ter acesso. São vários julgados nesse sentido. Então, ante o exposto, acolho a preliminar de legitimidade passiva, determinando a exclusão dos ex-prefeitos, senhor Paulo Sardinha Mourão e Otoniel Andrade, do presente processo, pois o IESP é uma sociedade anônima de economia mista, entidade com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, não concorrendo o chefe do Poder Executivo Municipal para a adoção de medida administrativa referente aos atos de gestão da companhia referida. Sendo essa a última preliminar, coloco em discussão. Votação. Voto com o relator. Com o relator. Aprovadas as preliminares. Vou, então, agora liberar aí liberado no sistema aí a sequência do voto na página 12. Antes de adentrar no mérito dessa tomada de conta especial, faço a análise dos itens diligenciados nas auditorias realizadas no exercício 2008 do IESP. No tocante ao relatório de auditoria de irregularidade 33/2008, processo 9085, relativo ao período de janeiro a abril, foi aprovado pela resolução 55 do Pleno. Nesse sentido, estão aí o que foi apurado: omissão de remessa do SICAP, inexistência de relatório analítico das contas a receber, falta de conciliação contábil da conta, ausência de relatório analítico por fornecedor, recolhimento em atraso de encargos previdenciários, alto índice de inadimplência e multas, ausência de procedimentos de cobrança. O voto relatado pela Câmara de Dores, que subsidiou a resolução 55, analisou os achados de auditoria no período auditado, bem como ponderou sobre a possibilidade de aplicação de multa da seguinte forma, resumidamente: não obstante as impropriedades motivarem a aplicação de sanções aos gestores, deixe de aplicar multas ou adotar outras providências nesta oportunidade. Assim, resta evidenciado que as matérias tratadas no relatório de auditoria
33 foram analisados por esse tribunal, não sendo necessário novo exame à luz do que dispõe a regra constante no artigo 505 do Código de Processo Civil. No que tange a auditoria realizada no período de maio a dezembro, processo 738, foram citados os diretores Vera, Messias, Tadeu Zerbini, face às irregularidades mencionadas ao longo do relatório. Passível de multa, na forma do artigo 39 da Lei Orgânica, ausência de controle financeiro, ausência de setor de compras, ausência de licitações, antecipação de pagamento de parcelas de contratos, ausência de termos de locação de bens do IESP e AITEPAC, restos a pagar sem unidade financeira para cobertura, não cobrança de aproximadamente 1,1 milhão de mensalidades, não prestação de contas neste tribunal, não cumprimento de recomendações deixadas pela equipe anterior, diretores Vera, Messias da Conceição e Carlos Tadeu Zerbini, face às irregularidades mencionadas ao longo do relatório. Passivo de imputação de débito, não recolhimento de impostos e encargos previdenciários e sociais, no valor de R$ 2.722.637,44, prejuízo do exercício no valor de R$ 4.446.234,73, e Paulo Saldanha Marinho, prefeito municipal, face às irregularidades mencionadas ao longo do relatório e enumeradas abaixo, que esses já foram excluídos do polo passivo. Assim, referente aos apontamentos destacados no relatório de auditoria, o 082, os responsáveis citados foram os senhores Messias, Tadeu Zerbini e Paulo Sardinha e a senhora Vera Miranda. Ressalta-se o despacho exarado no processo também considerou alguns dos achados de auditoria, conforme se observa no item 7.6, determinou a citação nessa tomada de contas. Vale lembrar que o despacho retro considerou para a citação da presente tomada de contas os seguintes pontos de auditoria: ausência de controle financeiro, de cobrança dos inadimplentes e omissão de receitas, ausência de licitação pública para serviço de consultoria, antecipação de parcelas de contrato, ausência de numeração em processo, papéis com data de validade vencida, ausência de termos de locação de bens do IESP e AITEPAC, restos a pagar sem unidade financeira para cobertura, não cobrança de aproximadamente R$ 1,1 milhão de mensalidades, prejuízos acumulados anteriores e não prestação de contas neste tribunal. Ressalta-se ainda que as matérias alegadas em preliminares foram enfrentadas acima, conforme itens 9.16 e 9.46, restando as questões de mérito que passo abaixo a expor. Carlos Tadeu Zerbini, no que tange ao mérito da demanda, alegou que tomou posse no IESP em 4 de janeiro de 2007 como diretor administrativo e permaneceu até 20 de fevereiro de 2008. Assim, no período de abrangência da auditoria de regularidade referida, de maio a dezembro, não estava mais na instituição de ensino em destaque. Na área de atuação da diretoria administrativa, compreendidos recursos humanos, informática, patrimônio, almoxarifado, obras, manutenção e serviços gerais, sendo que de responsabilidade da diretora financeira as questões financeiras, contábeis e de cobrança. Não foi utilizado recurso do erário municipal de Porto Nacional, sócio majoritário, e dos sócios minoritários no IESP. A administração do IESP cabia à diretoria executiva e ao conselho de administração se a despesa repassasse de 8 mil. Que os membros do Conselho de Administração Fiscal não foram citados e intimados por esse tribunal em relação à presente tomada de contas especial e às auditorias de regularidade apensadas neste feito. Quando assumiu a diretoria administrativa do IESP, não possuía autorização do Conselho de Educação do Estado de Tocantins e do Ministério da Educação para oferecer cursos superiores. A instituição referida estava com os credenciamentos vencidos há mais de um ano e exigiu para realização de novos vestibulares criação de instituição denominada Uniporto. Foi prolatada a decisão judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado, da lavra do desembargador Liberato Pobre, no mês de junho de 2007, que retirou o controle do município de Porto Nacional pelo período de 18 meses, causando graves prejuízos à instituição. Em destaque, sustentou que o julgador prolator da decisão judicial mencionada foi afastado por venda de acórdãos. O IESP não foi fiscalizado pelo Conselho Estadual de Educação ou pelo governo do Estado de Tocantins. Este fato contribuiu para a situação da instituição referida, sugerindo que também fossem citados e intimados nesse processo, que cumpriu com zelo a sua atribuição, quando diretor administrativo do IESP, solicitando providência do Conselho de Administração, diretor financeiro, à contadora, controle interno e ao sócio majoritário. Todavia, a maioria das vezes não foi atendido, fato que motivou a sua demissão. Em análise ao relatório de auditoria, realizado no período de maio a dezembro de 2008, observo que os itens 1.15 e 1.16 diligenciados também abrangeram a gestão de Carlos Tadeu Zerbini. Veja o que consta do relatório de auditoria. Conforme o documento emitido pelo
Setor contábil, o saldo da dívida correspondente a aproximadamente 6.203.501, sendo que o valor do patrimônio existente não comporta a liquidação da dívida. Do valor apurado da dívida de 2.722.637,44 são encargos previdenciários e sociais, ou seja, entende-se, salvo mero juízo, que houve apropriação indébita do valor. Segundo informações, mensalidades atrasadas. Informação verbal, os alunos com mensalidades em atraso, quando do fechamento e aproveitamento dos meses pela ITEPAC, para fazerem suas inscrições na nova instituição, deveriam acertar suas pendências e os valores pagos seriam repassados ao IESP para amortização da dívida, porém não foi esse o fato vislumbrado pela equipe, ficando aproximadamente 1.100.000 de mensalidades sem ingressar aos cofres do já citado IESP. Tal fato, acredita-se, pode ter sido motivado pela falta de organização e a imperfeita gestão dos recursos da mesma. Pelos documentos que instruem os autos referidos, durante o período de 1º de janeiro a 20 de fevereiro de 2008, o senhor Carlos Tadeu Zerbini permaneceu como diretor da instituição Supra. Consta a incidência de juros e multas da dívida de imposto de renda, PIS e CONFINS, conforme foram as 366, 367 e 368 do processo 9085/2008, em afronta às normas que impõem ao gestor público a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido no artigo 93 do Decreto-Lei 2067. Dessa forma, rejeita o pleito de exclusão do defendente, pois existem pontos contidos no relatório de auditoria que são de origem da gestão do senhor Carlos Tadeu Zerbini Leão, em que o senhor Carlos Tadeu fez parte, devendo ser apurada sua eventual responsabilidade. Tadeu Zerbini alegou que as questões financeiras, contábeis e de cobrança não eram de responsabilidade da diretoria administrativa. Contudo, em análise dos documentos contidos nos autos, demonstra que o ex-diretor administrativo mencionado participava das reuniões das assembleias do processo 738, sobrescreveu o balanço patrimonial e no processo 738 e ainda alguns dos contratos firmados pelo IESP. Assim, rejeito a alegação apresentada. Referente ao argumento de que não foi repassado recurso público ao IESP, então o argumento foi enfrentado e rejeitado acima nos termos dos itens 9.6 e 9.23 deste voto, pois é atribuição desta Corte fiscalizar e julgar as contas da Sociedade de Economia Mista do âmbito municipal e as integrantes da administração indireta do Estado do Tocantins, conforme dispõe o artigo 1, item 2 da Lei Orgânica do Tribunal. Também em súmula 7 do TCU, além das contas dos exercícios anteriores do IESP terem sido julgadas por esta Corte, logo rejeita tal argumento. Tadeu Zerbini aduziu também que o Conselho de Administração, Fiscal e de Educação do Estado do Tocantins não foram citados ou intimados para participarem desse processo. Entretanto, os responsáveis que praticaram os atos de gestão foram efetivamente citados nas auditorias referidas e nesta tomada de conta especial. Em relação à responsabilização do Conselho de Administração da companhia, o senhor Osmar Antônio Rodovalho Reis, que compõe o referido conselho e praticou o ato de gestão, foi citado na tomada de conta especial e na auditoria de regularidade de maio a dezembro de 2008. O caso concreto examina a tomada de contas especial em razão da omissão da prestação de contas e as auditorias realizadas do IESP referente a 2008. No mesmo sentido, acerca da prestação de contas, da obrigação de prestar contas. No mesmo sentido, entende, ordenador de despesas é o servidor público investido, Jorge Ulisses Jacobi. É o servidor público investido, ordenador de despesas é o servidor público investido de autoridade e competência para emitir empenhos e autorizar pagamentos. Desse modo, os ordenadores de despesas responsáveis pelos atos de gestão foram incluídos no processo em epígrafo como responsáveis. Dentre eles, o senhor Osmar Antônio Rodovalho Reis, que também era membro do Conselho de Administração do IESP. Os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal não praticaram atos de gestão, razão pela qual não foram inseridos no rol de responsáveis. Nesse sentido, colaciono jurisprudência, que está aí na página 19, jurisprudência que é relativa a membro de Conselho de Administração de Sociedade de Economia Mista. Ademais, vale lembrar que nos exercícios anteriores, a exemplo de 2005 e 2006 e 2007, referente à prestação de contas do IESP, constam como responsáveis apenas os diretores, reforçando o entendimento acima exposto.
Em relação ao Conselho Estadual de Educação e o Governo do Estado do Tocantins, de não proceder a fiscalizações no âmbito do IESP, não vejo plausibilidade para a inclusão no feito como responsável, sobretudo por não enquadrarem como ordenador de despesa à luz do que dispõe a legislação em regência. O senhor Carlos Zerbini alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através da decisão, acórdão prolatário do desembargador Carlos Liberato Pova, foi retirado o controle acionário do município de Porto Nacional sobre o IESP pelo prazo de 18 dias. Os novos acionistas de imediato nomearam outros diretores. A decisão exarada pelo TJ constava do inquérito 569-TO, que tramitou perante o STJ e resultou no afastamento dos desembargadores Liberato Pova, Carlos Luiz de Souza e Uliamara Leila de Almeida. As folhas 812 e 820 consta dos autos de representação elaborada pelo IESP contra os senhores Rogério Leopoldo Rocha, Cícero Pereira da Silva e Wagner Bernardes Rocha, administradores do IESP, no período de 21 de 6 de 2007 a 11 de 7 de 2007, por força da decisão judicial, relatando diversos fatos que causaram prejuízo à instituição referida, inclusive com sacos elevados de valores. Para o exame da questão, consultei o Sistema Eletrônico de Processo Judicial, EPROC, Poder Judiciário do Tocantins, e constatei que o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra os administradores do IESP, conforme o processo que está aí mencionado, que tramita na primeira vara criminal de Porto Nacional, decorrente dos fatos mencionados no parágrafo acima. Assim, a instabilidade causada pela decisão prolatada no agravo citado foi pelo TJTO, que foi reformada pelo STJ, de fato influenciou no prejuízo do exercício anterior e também no item não recolhimento de impostos contidos no item 1.15, relatório 082/2009, processo 738/2010. Mas o prejuízo destacado não foi decorrente exclusivamente dos atos dos acionistas à época. Desse modo, no momento da fixação da eventual penalidade, será valorado como circunstâncias atenuantes. A senhora Vera, estão aí seus argumentos, que tratei de um por um. No exercício de 2008, como diretor do IESP, assinou diversos documentos na condição de ordenador de despesa, balanço patrimonial e demais demonstrativos, contábeis, ordem de pagamento. Dessa forma, não prospera o argumento de que atuava apenas na área pedagógica, como esclarecido detalhadamente quando do exame das preliminares arguidas pelas defesas, itens 9.27 e 9.29 dessas razões de voto. Sobre a necessidade de intimação da empresa quem encampou o IESP, tal argumento trazido no bojo da defesa, como fosse mérito da demanda, também foi enfrentado de acordo com os itens 930 e 935 do voto em epígrafe. No tocante à dívida de encargos previdenciários, esclareço que há documento idôneo a lastrear a afirmação contida no relatório de auditoria 082/2009, da existência da dívida no montante de R$ 2.722.637,44. Inclusive, foi subscrito pelo defendente, senhora Vera de Lima Santana, conforme observa as folhas 315 e 317 do processo 9085, constando o balanço patrimonial do IESP, que foram subscritos pelos diretores senhora Vera Messias da Conceição Aires e a contadora Hermínia da Trindade R. Neves, da instituição respectiva à época. Nesse contexto, vale destacar o artigo 93 do Decreto-Lei 200, quem quer que utilize dinheiro público terá que justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes. O achado rétro, inclusive, pode caracterizar ato de improbidade administrativa na medida que os gestores deixarem de proceder a ato de ofício, conforme prevê o inciso 2, artigo 11 da Lei 8.429/92. Sobre a alegação do princípio da individuação de pena, destaque o relatório de auditoria 082 e o relatório de tomada de conta especial 01/2012, descreve de forma detalhada os fatos considerados irregulares, além de individualizar as condutas dos responsáveis. Vale lembrar, a individuação da pena será feita na hipótese da aplicação de penalidade ao responsável. Como observa o despacho 01/2014, cada responsável foi incluído a partir do grau de participação na possível irregularidade apontada, pois teve diretor da companhia que exerceu o cargo em período distinto. Portanto, tal alegação não merece prosperar. Referente à inexistência de dolo ou culpa, ressalto que o texto constitucional, artigo 37 caput, aponta os princípios que devem ser observados pelo administrador público no exercício de sua função, entre os quais o princípio da moralidade. Isso significa que, em sua atuação, o administrador público deve atender ao ditame da conduta ética honesta, exigindo a observância dos padrões éticos, da boa-fé, da
lealdade de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna da administração pública. Moralidade de administração está ligada ao conceito de bom administrador. Pelo princípio da moralidade, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade. Ele deverá respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui pressuposto de validade de todo ato administrativo praticado. Alexandre de Moraes. Neste contexto, a prova relativa ao elemento subjetivo da ação, dolo, limita-se à demonstração de que o agente tinha consciência da obrigação e não a cumpriu voluntariamente. Não há que se exigir a prova material de sua intenção, posto ser impossível conhecer sua mente ou seu pensamento. No caso em análise, era plenamente exigível da diretora conduta diversa, por exemplo, a entrega da prestação de contas, que ainda se encontra pendente. Com a prestação de contas, possibilitava a comprovação regular dos gastos efetuados pela instituição. Matéria disciplinar, está aí o Tribunal de Justiça do Estado, tratando do assunto. Essa alegação, portanto, está sendo rejeitada. Em relação à alegação de que foi violado o artigo 132 do Regimento Interno deste Tribunal por não ter sido feito relatório conclusivo e minucioso, esclarece que não restou demonstrar a suposta violação, pois o relatório impugnado foi devidamente elaborado respeitando a norma em regência, razão pela qual afasto tal argumento. Os senhores Messias da Conceição e Osmar Antônio Rodovalho, de forma sucinta, também apresentaram razão de defesa no tocante ao mérito da contenda que passo a analisar. A respeito do argumento de que o IESP não possui dotação orçamentária da entidade pública que a criou e que não se submete à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, reitero que apenas um dos achados de auditoria, relatório 82/2009, contido no item 1.15, restos a pagar sem dificuldade financeira para a cobertura, poderia incidir a LRF, pois os demais apontamentos sustentam-se na Constituição Federal e do Estado do Tocantins, lei orgânica e regimento interno deste tribunal, além de outras leis esparsas. Assim, quando da análise do item retro, enfrentarei a tese de aplicação ou não da LRF. Referente às disputas judiciais, é inegável que refletiram negativamente na gestão, inclusive resultou em prejuízo à instituição. Entretanto, a maioria dos problemas enfrentados pelo IESP vieram de exercícios passados, como evidenciam as auditorias realizadas em 2005, 6, 7 e 8. Quanto à atuação da diretoria na cobrança para recebimentos de ativos, ao contrário do afirmado, não foi realizada a contento, tampouco foi satisfatória. Os defensores noticiam ainda a existência de prestação, no entanto, não existiu prestação de contas até o momento. Rejeita essas razões de defesa. Referente ao descontrole financeiro de cobrança ou dos inadimplentes, no IESP em 2008, verifica-se que este item foi ponto em outras auditorias de irregularidade, como se vê nos processos relacionados. Processo de 2006, 2007 e 2008. 2 de 2008, 1 de 2006 e 1 em 2007. Assim, restou claro, as últimas 4 auditorias constaram nos relatórios respectivos itens sobre a deficiência na cobrança de inadimplentes. Nota-se que, ao final de cada relatório, consta a recomendação para a solução do problema. Entretanto, nada foi resolvido, persistindo o apontamento respectivo ao longo dos anos. O descontrole financeiro de cobrança, descrito acima, e a reiteração no decurso dos exercícios seguintes, viola o artigo 39 da Lei 4.320, além do princípio da eficiência, que se encontra positivado no caput do artigo 17 da Constituição Federal, e o artigo 2º da Lei 9.784/99, que também prevê a observância do princípio da eficiência e do interesse público. Com essas premissas, rejeita as razões de defesa apresentadas, pois não são suficientes para afastar o apontamento. Relativa à desorganização do setor de compras, os documentos que lastreiam o relatório de auditoria retro confirmam o achado. De outro modo, as defesas não apresentaram provas capazes de contrapor o fato elencado pela equipe técnica de inexistência de organização do setor de compras. Assim, não considero sanado o achado, pois contraria o parágrafo 1º do artigo 13 da Instituição Normativa TCE 2/2011, princípio da eficiência, e a Constituição e o artigo 2º da Lei 9.784/99. Referente à ausência de licitações, consta que a contratação de advogado ocorreu por necessidade de licitação. O contrato originário foi firmado em 26 de 1 de 2007, no valor de R$ 204.000,
com o senhor Eurípides Carlos Borges, nos seguintes termos: 60 mil pela prestação de serviço no acompanhamento de processos judiciais e 144 mil pela consultoria jurídica durante o exercício de 2007. Em 25 de 1 de 2008, foi firmado o termo aditivo pelo prazo de 6 meses. Aqui transcrevemos o que ocorreu lá com relação a essa contratação, e sobre este fato foi sustentada a legalidade da contratação, com fundamento no artigo 25 da Lei de Licitação. De início, destaca a Constituição Federal, na parte final do inciso 27 do artigo 22, dispõe que as empresas de sociedade de economia mista deverão realizar suas licitações com fundamento no disposto no artigo 173, parágrafo 1º, 3, que transcrevo abaixo. A disciplina normativa foi instituída pela Lei 13.303, que dispôs sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Federal e dos municípios. Assim, conclui que a contratação de prestador de serviço pela Sociedade de Economia Mista deve ser precedida de licitação, antes da existência da Lei 13.303 de 2006, que criou o Estatuto Jurídico da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos municípios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava pela aplicação da Lei 8.666/93 no âmbito da Sociedade de Economia Mista, como extraímos o entendimento a seguir, está aí transcrito, e com essas considerações verifica-se a obrigatoriedade da realização da licitação pelo IESP. Esse tema foi agora recentemente também decisão do dia 5 agora, lá do STJ, sinalizando decidindo, né, pela obrigação desta licitação. A contratação, ora discutida, ocorreu em 2008, antes da vigência da Resolução 559, 2017, resolução aqui do TCE. À época dos fatos, existia a Resolução 1093, que tratava de forma diversa, orientando pela impossibilidade na contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação. Não vou mais ler sobre isso, não, porque esse assunto já... Aí trata também aqui na página 30 sobre a questão da singularidade, mas derrubando o argumento. Entendimento consolidado aqui no tribunal, e agora também decisão recente do STJ. E diante do exposto, já na página 33, é impossível juridicamente sobre essa antecipação de pagamento, que ela também argumentou. É impossível juridicamente a antecipação de pagamento sem a efetiva execução das obras ou prestação de serviços nos contratos celebrados com a administração pública. No tocante ao achado de auditoria, a ausência de numeração no processo 2500, por considerar de natureza formal, ressalvo o item e deixo de fazer recomendações pelo fato da instituição referida ter encerrado suas atividades. Sob o apontamento de papéis com data de validade vencida, fiz análise a miúde e não constatei irregularidade no achado de auditoria retro. No tocante ao apontamento à ausência de termo de locação dos bens do IESP, a ITPAC, destaco que é semelhante ao item 3 da conclusão do relatório de tomada de contas 01/2014, que permite a análise conjunta que será feita posterior quando do exame do relatório de tomada de contas citado. Em relação ao apontamento, resta pagar a disponibilidade financeira para a cobertura. Vale destacar o artigo 1º, parágrafo 3º, item 1, a linha B da Lei de Estatuto Fiscal, que obriga as empresas estatais dependentes. O inciso 3 do artigo 2º da Lei REF destaca: a empresa estatal dependente, empresa controlada que recebe do ente controlador recurso financeiro para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. No caso concreto, o IESP, embora seja uma sociedade de economia mista do município de Porto Nacional, isto é, uma empresa estatal, não recebia recursos públicos, portanto, não se tratava de empresa estatal dependente. À luz do que definiu o inciso 2 do artigo 2º da LRF, o IESP é uma empresa controlada, a saber, empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto
pertence direta ou indiretamente a ente da federação. Nesse sentido, o achado supra resta a pagar unidade financeira para a cobertura em que em tese viola a regra do 42 da LRF, porém, como estabelecido, não se aplica a LRF ao IESP, por não ser uma empresa estatal dependente, mas empresa controlada que não recebe recursos públicos. Diante do exposto, acolho as defesas e afasto o item reto. No que tange a não cobrança de aproximadamente 1.100.000 de mensalidades, entendo que tal irregularidade encontra-se abrangida no item 1.12, que refere à ausência de controle financeiro, de cobrança dos inadimplentes e omissão de receitas, que já foi analisada acima. Sobre prejuízos acumulados, saliento que é semelhante ao item 7 da conclusão do relatório de tomada de contas, que permite a análise conjunta e será feita a posteriori, quando do exame do relatório de tomada de contas citado. Em relação ao achado não prestação de contas nesse tribunal, destaco ser de natureza grave, cuja imposição decorre do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, artigo 33.2 da Constituição do Estado, além do artigo 1º, inciso 2 da Lei Orgânica desta Corte de Contas. Acrescente-se ainda que a ausência de prestação de contas pode caracterizar a de improbidade administrativa à luz do que dispõe o inciso 6º do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. No tocante ao apontamento, não cumprimento das recomendações deixadas pela equipe anterior, cuja auditoria foi realizada em novembro de 2008, abrangendo o período de janeiro a abril de 2008, determinou as seguintes recomendações. Estão aí, são várias recomendações que não foram cumpridas, e o relatório de auditoria reto foi acolhido aqui pela conselheira Dores. Como falado nos autos de 2009, foi realizada nova auditoria em 2008, que abrangeu os meses remanescentes, maio a dezembro, cujos achados constam do relatório de auditoria 082 de 2009. Nesta linha de raciocínio, poderia considerar a reincidência se o período auditado fosse posterior à aprovação da Resolução 55, e concomitante às recomendações feitas no relatório de auditoria. Com essas considerações, não será possível aplicar os efeitos da reincidência. Superadas as análises de auditoria de regularidade relativa a maio a dezembro de 2008, passa ao exame da tomada de contas especial. Tomada de contas foi por omissão, Vossas Excelências já sabem, o despacho determinou a citação dos responsáveis, vieram os autos dos responsáveis, inicialmente Vera e Messias foram réveis, Tadeu Zerbini veio aos autos também, fez suas alegações. Sob a alegação de que não foi repassado recurso público ao IESP, tal argumento foi enfrentado e rejeitado acima nos termos do artigo 916 e 927 deste voto, pois é atribuição da Corte de Contas fiscalizar e julgar as contas da Sociedade de Economia Mista de âmbito municipal e as integrantes da administração indireta do Estado de Tocantins, conforme dispõe a Lei Orgânica e Constituição e a súmula do TCU, e súmula do 7 do TCU. O senhor Carlos Tadeu Zerbini alega que ficou no cargo de diretor até 20 de 2 de 2008. Com isso, pediu a exclusão do referido processo, sua exclusão. De fato, o defendente não pode ser extraditado por ato de gestão praticado posterior à data de seu desligamento, contudo, o período em que ficou na instituição contribuiu para a incidência de juros e multas da dívida do Imposto de Renda, PIS e CONFINS, conforme folha 366, 367 e 368, que afronta as normas que impõem aos gestores públicos a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas. O senhor Osmar Rodovalho sustentou que assumiu o cargo de diretor do IESP em 18 de 9 de 2008, assim, não poderia responder pelos atos praticados anteriores à posse, no tocante à alegação suprarreferida. Não há dúvida da impossibilidade de responder por período anterior à sua posse. Entretanto, deve responder pelo período em que ficou como diretor da instituição referida, em que pese as alegações dos defendentes, apontando os fatos que, em tese, levaram à falência da companhia citada, estes não são suficientes para afastar o dever constitucional de apresentação das contas, tampouco excluir a obrigação do responsável na comprovação da boa e regular aplicação dos recursos. É uma pena que o doutor Domingos está aí, né? A recalcitrância dos responsáveis continua até a presente data, pois não foi apresentada a prestação de contas, não permitindo a análise dos atos de gestão praticados pelos gestores da companhia. Nota-se que nem mesmo com a citação nessa tomada de contas especial, os responsáveis atenderam à disposição constitucional de prestação de contas, artigo 70 e 71 da Constituição Federal.
No que tange à responsabilidade do administrador da companhia, saliento que o fundamento do artigo 158 da Lei 6.404/76 aplica-se ao caso, pois ela aponta a responsabilidade quando o ato é derivado de culpa ou dolo dentro de suas atribuições e ainda na hipótese de violação de lei ou estatuto. Ressalta-se a falta de prestação de contas é considerada ao menos culpa grave e ofende diversos dispositivos legais, inclusive a Constituição Federal, Lei Orgânica e súmula do TCU. Nesse contexto, a prova relativa ao elemento subjetivo da ação, dolo, limita-se à demonstração de que o agente tinha ciência da obrigação e não a cumpriu voluntariamente. Não há que se exigir a prova material de sua intenção, posto ser impossível conhecer somente o seu pensamento. No caso sob análise, era plenamente exigível da diretoria do IESPEN conduta diversa, ao menos apresentar a prestação de contas. Com essas ponderações, afasto o argumento referido. Sob a alegação de inconsistência dos apontamentos do relatório de tomada de contas, destacado pela equipe, referente à omissão da licitação, o relatório de tomada de contas destacou que não havia sido informada a existência de comissão permanente de licitação, mas tão somente uma comissão especial de licitação com finalidade específica. Dessa forma, não há equívoco no relatório referido. Ademais, este fato não foi considerado na conclusão pela equipe para a finalidade de citação. No que tange ao suposto equívoco da equipe técnica, ao citar o teor do artigo 5º do Decreto Federal 3.860, também não merece prosperar, pois o exercício analisado foi de 2008 e a tomada de contas ocorreu em março de 2012. Portanto, nos termos do Decreto Federal 3.860 de 2011, artigo 5º, inciso 2, os administradores possuíam a obrigação de guardar a documentação pelo prazo de 5 anos. Ao contrário da afirmação da defesa, os administradores detinham a obrigação quanto à guarda da documentação, sobretudo pelo fato da companhia mencionada não ter sido liquidada. Inclusive, foi diligenciado junto a Juscetins para verificar os demais atos realizados pelos responsáveis a fim de encerrar juridicamente o IESPEN. E constatei que até a presente data ainda consta pendente, pois o último ato praticado e registrado no órgão mencionado é datado de 4 de setembro de 2012, cuja pauta referia sobre dissolução e liquidação da companhia, bem como constituição do Conselho Fiscal para funcionar durante o período de liquidação, destituição e nomeação de seus membros e fixação de remuneração dos mesmos, nomeação do liquidante, recomendações, orientações gerais e respectiva remuneração. Da deliberação foi determinada a busca do patrimônio da companhia junto aos administradores anteriores, impondo determinações ao acionista controlador, município de Porto Nacional, no sentido de acompanhar a liquidação do IESP. Ademais, além de não apresentar a prestação de contas, os responsáveis também não trouxeram em suas justificativas documentos visando comprovar as despesas realizadas em prol da instituição citada. Assim, a alegação de impossibilidade de penalização por esse tribunal pela ausência de documentos significa a violação ao preceito jurídico de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O relatório de tomada de contas especial elencou, na conclusão, 7 pontos passíveis de multa e débitos aos responsáveis. O item 1 da auditoria do relatório de tomada de contas, não comprovação efetivação da despesa descrita no item 12.3, no valor de R$ 5.316.148,33. Quanto ao item de referência, sobre essa questão da não comprovação da despesa, como esclarecido acima, os responsáveis, diretores da companhia, não apresentaram a prestação de contas, tampouco trouxeram os documentos para demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos do exercício de 2008. Registro que não faltaram oportunidades aos diretores da estatal em comento, pois foram citados nos processos de auditoria de regularidade e também na presente tomada de contas. A todas as entidades de administração indireta aplica-se o caput do artigo 37 da Constituição Federal, que é sujeito à observância dos princípios fundamentais da administração pública, quais sejam os da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, parâmetro que, obviamente, deve ser observado pelos órgãos de controle. Registro que nos exercícios de 2003 a 2007 foram apresentadas as prestações de contas. Todavia, 2008 não foi apresentada, cuja recalcitrância continua até a presente data. A falta de prestação de contas viola diversos preceitos constitucionais, como já falei. É importante ilustrar a situação da Petrobras, também uma sociedade de economia mista, na operação deflagrada pela Polícia Federal, denominada Lava Jato,
que apurou condutas dos gestores no âmbito administrativo, perante o TCU, criminal, ações penais e civil, ações de probidade administrativa, restando pacífica a possibilidade de responsabilização. O Tribunal de Contas da União analisou a situação concreta de uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério das Cidades, ficando pacificado também o dever de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, conforme acórdão 445/2019, plenário, que faça a transcrição aí na decisão. No exercício de 2004, o IESM passou por situação semelhante e, ao final, este tribunal determinou a imputação de débito ao responsável em favor da companhia no valor de R$ 1.232.601,15, por considerar como despesas ilegítimas. No caso em exame, nos termos do disposto do relatório de tomada de contas, referido o valor da receita de R$ 5.730.193,09. Do valor supra, a equipe técnica encontrou documentos que correspondem ao montante de R$ 414.044,76, que foi excluído do total, chegando ao final no valor da receita registrada, receita registrada na contabilidade, e que não possuía lastro em documentos, R$ 5.316.148,33. Repito, as contas do IESP deixaram de ser prestadas pelos responsáveis no exercício de 2008, tendo sido abertos diversos procedimentos, tomada de contas, auditorias e tudo mais. Nem mesmo a realização da inspeção na companhia instigou os responsáveis a regularizar a situação, estando pendente até a presente data. Não foi apresentada a opção de contas, ou documentos de defesa a justificar os pagamentos efetuados conforme extratos bancários. Ressalto que os diretores deveriam ter apresentado ao menos os documentos que lastrearam os pagamentos realizados. Ao não apresentar a prestação de contas, os responsáveis ignoraram o dever legal. Menciona aí os artigos. A partir da análise dos extratos bancários da instituição supra, foi possível identificar despesas com a folha de pagamento. Nós tivemos cuidado de ir nesses extratos, solicitar esses extratos, para que a imputação de débito não fosse injusta, né? Porque aqui em alguns processos, já foi prático no tribunal, imputar toda a receita, né? Mas mesmo assim nós pegamos os extratos. A partir da análise dos extratos bancários da instituição supra, foi possível identificar despesas com a folha de pagamento, tarifas bancárias e bloqueio decorrente de ordem judicial. Essas despesas indicadas não devem ser imputadas aos responsáveis, pois presumem-se legítimas. Presumem-se legítimas, ainda que não tenham sido apresentadas as documentações correspondentes. Assim, excluindo os valores da folha de pagamento, tarifas bancárias e bloqueio decorrente da ordem judicial, chega-se ao valor de R$ 2.960.825,35, que não constam documentos para respaldar os pagamentos realizados, portanto, ilegítimos. O entendimento dessa Corte é uníssono nesse sentido. Posto isto, pela ausência de prestação de contas e não apresentação de documentos para lastrear as despesas realizadas no período reto, deve ser imputado o valor de R$ 2.960.825,35 aos responsáveis, cujo valor deverá ser recolhido em favor da instituição referida. Item 2 do aludido relatório de tomada de contas refere-se sobre justificar o prejuízo líquido do exercício, em que pese as razões apresentadas dos defendentes, por se tratar de prejuízo apurado em 2008, não vieram alicerçados em documentos a justificar o prejuízo do exercício no valor de R$ 2.243.559,37. Por isso, considero como não sanado o item reto. O item 3 do relatório de tomada de contas, em destaque, aponta descontrole dos bens permanentes, guarda e conservação inadequados, causando danos ao patrimônio. As imagens, páginas 13 e 16, coletadas pela que demonstram o descaso com o patrimônio da instituição referida. A partir das fotos ilustradas, constata-se que as cortinas, estantes, cadeiras escolares, mesas, armários e as camas do consultório estavam em lugares inapropriados, prejudicando a conservação destes, sendo inegável o prejuízo ao patrimônio do IESP, em descompasso do que dispõe o artigo 93 do decreto 267, além do caput do artigo 22 da Lei 9.784/99, princípio do interesse público, caracterizando, inclusive, ato de improbidade. O relatório em comento noticia que o acervo bibliográfico do IESP era utilizado pelo ITEPAC sem qualquer ônus. Posto isto, o item referido deve ser mantido. O item 4 trata de
de que não foram apresentados os livros auxiliares de contabilidade, como livros caixas, contas correntes, dificultando a análise da conformidade entre os valores recebidos e os valores pagos no exercício. Este ponto prejudicou sobremaneira a análise a miúde das contas em exame, razão pela qual deve ser mantido. Ressalte que a sua negação do processo, documento ou informação pode resultar multa ao infrator. O item 5 trata de a conta do ativo não circulante, razoável a longo, sócios, a longo prazo, né, sócios, administradores, demonstra um valor negativo de R$ 1.247.675,83. Levantamento feito pelo Departamento de Contabilidade, que constatou que foram suprimidos pelos sócios administradores e que lhes foram atribuídos a responsabilidade para apresentar ou a devolver o montante ao IESP. Para analisar este ponto, foi necessário consultar o Sistema Eletrônico de Processo Judicial, EPROC, do Poder Judiciário, da pesquisa sobre contra o processo que está aí numerado, que apura a conduta dos acionistas para com a instituição. Existem outros processos de tramitação que o IESP figura como parte, mas, em sua maioria, possui natureza tributária, conforme identifica abaixo. São aí várias páginas, listei todos os processos encontrados lá no EPROC. Com essas considerações, os diretores não podem responder por condutas praticadas por terceiros, cujos fatos e as responsabilidades dos acusados estão em apuração no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual afasta o item apontado. O item 6, obrigações relativas a obrigações operacionais, que é impostos federais, estaduais, municipais, pagamentos registrados no valor de R$ 6.924.054,26. Quanto a este item, os defensores também não apresentaram justificativas plausíveis para afastamento. E mais, analisando o item com a acuidade necessária, verifico que a relação de processo judicial ilustrada acima demonstra a existência de diversas ações de natureza tributária em desfavor do IES. Os responsáveis sustentam que o município de Porto Nacional não consta nas certidões de inscrição da dívida ativa que aparelham as execuções fiscais deflagradas a partir do inadimplemento das obrigações tributárias. Sugere não existir risco de tais débitos respingar na referida entidade municipal, em que pese o argumento acima, a jurisprudência pátria uníssona na responsabilidade subsidiária do município em débito decorrente de sociedade de economia mista, conforme trago aí os arestos. Ademais, é importante salientar o teor da assunto sentencia do Supremo Tribunal Federal, sociedade de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal do artigo 31, 5º da Constituição Federal. Os atos praticados pelos acionistas que resultarem em prejuízos à instituição supra, elencados no item 5 desta tomada de contas, podem ter influenciado em parte as inadimplências dos impostos em âmbito municipal, estadual e federal, mas não a totalidade, pois o prejuízo provocado é bem inferior ao total da dívida tributária de R$ 6.924.054,26 da companhia referida. No caso concreto, não foram recolhidos os impostos devidos, tampouco foram apresentadas justificativas para afastar o achado, razão pela qual considero o item como irregularidade não sanada, por violação à legislação toda que menciona aí. O item 7 do relatório trata de prejuízos apresentados nas demonstrações contábeis os prejuízos nas demonstrações contábeis decorreram da má gestão administrativa e financeira dos diretores do Instituto, no valor de R$ 6.706.900,36. Não há dúvida que o prejuízo apurado desde a citação do IESP decorreu da má gestão. Infelizmente, o prejuízo será maior que o exposto nos autos, pois existem diversas ações judiciais que ainda podem repercutir na instituição referida e nos acionistas, dentre eles o município de Porto Nacional, diante da responsabilidade subsidiária. Ressalto que as alegações de defesas não afastam as graves irregularidades ocorridas no período, sobretudo em relação à falta de prestação de contas que perdura até a presente data. O Corpo de Auditores manifestou-se em seu parecer pela irregularidade de prestação de débito, o Ministério Público também pela irregularidade e aplicação das penas cabíveis. Os responsáveis alegaram várias preliminares que foram analisadas e rejeitadas, à exceção da idade passiva dos ex-prefeitos, Otoniel e Paulo Mourão. O relatório de auditoria foi aprovado pela resolução 55/2001, o voto prolatado pela Conselheira Dores.
Assim, a relatora entendeu naquela oportunidade em não aplicar penalidade ao responsável da instituição referida e remeteu os presentes autos à 4ª Reladoria para exame de eventuais falhas, bem como sobre a possibilidade de conversão em tomada de contas especiais. Assim, resta evidenciado que as matérias tratadas no relatório de auditoria foram analisadas por esse tribunal, sendo necessário um novo exame. A auditoria, não vou ficar mais falando, que já é do conhecimento, já falei delas várias vezes. Nos termos do exposto, as razões de defesa não foram suficientes para afastar a totalidade dos achados. Para melhor compreensão, abaixo apresenta a relação dos apontamentos afastados e dos que não foram considerados, e os que não foram considerados como sanados. Afastados, ausência de numeração de processo, papéis com data de validade vencida, restos a pagar sem unidade financeira para cobertura, não cobrança de 1.100.000 de mensalidades, não cumprimento de recomendações deixadas pela equipe anterior e achados não sanados, ausência de controle financeiro, de cobrança dos inadimplentes e omissão de receitas, ausência do setor de compras, desorganização nos processos de despesas, ausência de licitações, antecipação de parcelas de contratos, ausência de termos de locação de bens do IESPEN à ITEPAC, prejuízo do exercício anterior de 4.446.234,73, não prestação de contas a este tribunal. No tocante à tomada de contas, realizada a omissão, responsáveis, Vossa Excelência já tem conhecimento de quem são, conforme alinhavado acima, os argumentos de defesa não foram suficientes para afastar os ritos diligenciados, à exceção do item 5 desta tomada de conta especial, e também será valorado o fato alegado quanto aos prejuízos causados pelos acionistas particulares, pois influenciam os achados. Não comprovação da efetiva despesa, justificar o prejuízo líquido do exercício, descontrole dos bens permanentes, não foram apresentados os livros auxiliares de contabilidade, as obrigações relativas às obrigações operacionais, prejuízos apresentados nas informações contábeis decorreram da má gestão. Individualização de condutas e penalidades. Tadeu Zerbini. No exercício de 2008, ficou como diretor administrativo no curto período, 1/1/2008 a 22/2008, além de ter exercido o cargo reto durante todo o exercício de 2007. Mas o que está sendo julgado aqui é apenas a tomada de contas relativa a 2008. Pelos documentos que instruem os autos referidos, durante o período de 1º de janeiro a 20 de fevereiro de 2008, o senhor Tadeu Zerbini permaneceu como diretor da instituição Supra. Consta a incidência de juros e multas na dívida de imposto de renda, PIS e CONFINS, conforme folhas 366, 367 e 368 do processo 9085, em afronta às normas que impõem aos gestores públicos a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas. Além do dispositivo reto, também não foi observado o parágrafo 195.1 da Constituição Federal e 22 da Lei 8.212, e artigo 4º da Lei 4.320, 93 do Decreto-Lei 200, artigo 2º caput da Lei 9.784, princípio do interesse público, e a instituição normativa SRP 3, de 14 de julho de 2005. Como exposto acima, a estudado do senhor Tadeu Zerbini, Carlos Tadeu Zerbini, deve ser atenuada considerando os prejuízos causados pelos acionistas da UIESP, mas não elidiu o achado em sua totalidade. Assim, de acordo com o grau de participação do senhor Carlos Tadeu Zerbini, fixo multa correspondente a 3% do caput do artigo 6 do Regimento Interno, equivalente a R$ 1.018,91, pelas irregularidades destacadas na tabela a seguir. Não recolhimento de tributos, encargos previdenciários e sociais, no período de 1/1 a 20/2, em desacordo com a regra do artigo 95 da Constituição Federal, Lei 8.212, artigo 4º da Lei 4.220, artigo 93 do Decreto 1.200, artigo 2º caput da Lei 9.074, e o princípio do interesse público e a instituição normativa SRP número 3, de 14 de julho de 2005. Vale ressaltar, a instituição normativa TCE 8
de dezembro de 2007 determinava a remessa de dados contábeis por meio eletrônico sob pena de aplicação de multa e demais sanções. O cronograma de remessa dos dados contábeis, prestação de contas, do exercício de 2008, estava previsto no parágrafo 1º do artigo 2º da sua normativa 8, que era, o prazo para essa primeira remessa era abertura em 15/3 e fechamento em 30/3. Quer dizer, ele tinha do dia 15/3 a 30/3 para encaminhar. Portanto, nesse período ele não estava mais como diretor do IESP. Portanto, Tadeu Zerbini permaneceu até 20/2. Portanto, não estava mais como gestor da instituição Supra para envio da primeira remessa, que iniciou em 15/3. Assim, não poderia apresentar a prestação de contas parciais com remessas dos dados contábeis por meio do SICAP. Por esse motivo, ele foi afastado da obrigação de prestação de contas, pois, de acordo com a instrução do tribunal, ele não tinha a condição de prestar, porque já não estava mais no cargo. Osmar Antônio Rodovalho permaneceu no cargo de diretor acadêmico do IESP de 18/9 a 31/12 de 2008. Considerando o grau de participação, deve responder pelo apontamento de não prestação de contas, pois possuía a obrigação legal de apresentá-la, bem como os demais diretores que comandavam o IESP no final do exercício de 2008, na forma do que dispõe o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal de 88 e artigo 45 do Regimento Interno e Instrução Normativa 8, de 12 de dezembro de 2008. A responsabilidade do senhor Osmar Rodovalho Reis recaiu a partir da 4ª remessa, estendendo-se até a 6ª, de 2008, conforme prevê a citada instrução. Assim, nem mesmo a prestação de contas parcial com envio ao SICAP foi realizada pelo responsável referido. Logo, resta inegável a sua responsabilidade pela ausência de prestação de contas. Fixo, portanto, multa de 10%, previsto no caput do artigo 159 do Regimento Interno, no valor de R$ 3.396,38, por não ter prestado conta. Além disso, como exemplificado acima, será imputado o débito de R$ 2.960.825,35 aos responsáveis do IESP, à época, pela não comprovação da despesa com a documentação respectiva referente a 2008. O senhor Osmar possuía a obrigação legal de prestar e não prestou. O processo, os incisos. O artigo 5º da Constituição Federal determina a individuação da pena e a observância do devido processo legal aos colorários. Os colorários referidos impõem, no caso concreto, que a responsabilidade do senhor Osmar Antônio recai a partir do início do mandato como diretor do IESP. Da análise dos extratos bancários da instituição, foi possível apurar os pagamentos efetuados no período período em que ele esteve à frente, sem apresentação de documentos a respaldá-los, já excluídos os valores de folha de pagamento, tarifas bancárias e bloqueio decorrente de ordem judicial, chegou-se ao valor de R$ 308.053,47. Está sendo imputado a ele. Ao Messias da Conceição Aires, as multas que estão aí fundamentadas e descritas aí na página 62, 63 e débito relativo ao seu período, que foi o ano todo, né, de R$ 2.960.825,35. Vera, no período de 1/1 a 18/9, as multas aí descritas na página 64, percentual de cada uma, valor e a fundamentação, 64, 65. E também que nela foi débito de R$ 2.652.771,88. Multa sobre o débito, em todos eles. Não vou ficar lendo detalhadamente, apenas informando os valores. E aqui, no item 9.2565, nós estamos aí tratando da solidariedade, que a multa maior foi no que ficou o exercício todo, nos multa e débito maior no Messias, que ficou o exercício todo,
e solidário com os outros nos seus respectivos períodos de permanência, a Vera em 2.652.000 e o Osmar Antônio em R$ 308.053,47. Multa sobre débito a todos eles e multa pelas infrações que estão todas aí fundamentadas nos quadros aí do voto. Ao final, determinar que seja oficiado ao atual prefeito do município de Porto Nacional para que adote medidas visando a avaliação patrimonial do IESP e o encerramento da sociedade, encaminhando a esse tribunal as informações sobre o atendimento dessas determinações, seja alertado ainda que a falta de providência poderá ensejar futuro julgamento desfavorável nas contas da municipalidade. E demais providências. Voto que coloco em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Inicialmente quero parabenizá-lo, porque é um voto bem elaborado. Todavia, é um processo extremamente complexo. E eu confesso que, nesse momento, não tenho condições de fazer um julgamento com justiça. Eu precisava, junto com a minha assessoria, analisar alguns pontos que eu estou em dúvida, motivo pelo qual eu peço vista dos presentes autos. Concedido vistas ao conselheiro Alberto Sevilha. Realmente é um processo bem complexo mesmo esse aí. Demais. Esse enorme. É enorme, é um processo trabalhoso demais. Eu lamento que eles não tenham feito a prestação de contas, que ia facilitar muito, né? Porque o fato de não fazer, ao não fazer, aí complicou o quadro. Prosseguindo na pauta, eu tinha que fazer a leitura, até dada a complexidade mesmo, porque não tinha como eu fazer, ainda resumir ainda, mas dada a complexidade desse processo, eu tinha que fazer. É confuso, tem que ler com calma. E vou fazer umas correções que eu vi aqui ainda, correções de digitalização mesmo, para depois se... Perfeito. Se viu? o senhor permitir alguma dúvida que nós tivemos com a assessoria para procurar suas Não, assessores para tá à prestar disposição informações. lá. Está à disposição. O assessor que trabalhou, foi a relatoria toda, que esse processo envolveu toda a relatoria. Mas quem ficou mais trabalhando nele foi o Renato, que está aí. Até pedi que ele estivesse presente aqui. Qualquer coisa pode ser procurado lá que... Tá. Relator, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves. Presidente, nós tivemos um problema nesse processo, nessas 3 auditorias, o mesmo advogado. Ele já foi citado uma vez, só que no dia que eu iria relatar o processo, ele apresentou um requerimento informando que estaria em outra audiência, de fato até comprovou que estaria em outra audiência no judiciário, de modo que não podia fazer a sustentação oral. E aí nós fizemos uma notificação da próxima data da pauta, até redundante, na minha opinião, porque se já está inserido na próxima pauta é desnecessário, mas o fato é que seguiram 2 ofícios, não encontraram o advogado e está dentro dos autos, a fim de que não se diga que o cerceamento do direito jurisdicionado em ter sustentação oral, já que foram feitas as informações, eu achei melhor colocar na próxima, voltar com esse processo na próxima pauta, mas desde já consignando que isso não é necessário e que, uma vez retirado de pauta e reincluído para a próxima, essas comunicações são, além de desnecessárias, podem trazer algum problema de má compreensão sobre o direito do jurisdicionado às comunicações processuais. Aproveito a oportunidade para informar sobre essa questão e até alertar aos demais pares sobre isso. Ok? Esses fatos, o advogado solicitar, né? Aí quando ele comprova que tem outro compromisso e tal, apesar de que
qual é o compromisso mais importante, né? A gente acaba não sabendo definir. Mas aí a gente acaba atendendo, mas aí às vezes se estende, né? O problema, só para deixar claro, não é nem retirado de pauta, isso pode ser feito, se não tiver prejuízo para o processo, não for uma questão que reclama uma providência de urgência. O problema é essa comunicação processual da próxima pauta, com expedientes encaminhados, por vezes não encontra o advogado e gera uma sensação indevida de que não se concedeu o devido contraditório. Isso vem para o processo, pode causar problema. Então, eu até falei com o pessoal das diligências e tudo para que evitasse isso, mas fica aqui a título de informação. Você, Sevilha também. Esse processo que nós acabamos de apresentar aqui, tem vários procuradores constituídos. Apenas o doutor Domingos compareceu. Os demais não teve nenhuma comunicação, foi publicado, foi tudo divulgado aí na nossa pauta, né, de julgamento. Não é nenhum problema, é só uma... Eu entendi. Então, relator, conselheiro, secretário, então, você foi informado, esses processos estão pautados, né, continuam pautados para a próxima sessão. Relator, conselheiro Alberto Sevilha, processo 1712-2018, contra o senador de 2017, gabinete do prefeito de Paraíso, responsável José Ferreira de Freitas, Simone Lustosa Santos Soares, são responsáveis. Antes, gostaria de informar que eu estou retirando de pauta o quarto processo da minha lista sobre o número 6246/2018. O quarto, né? Quarto. Ok. Primeiro processo 1712/2018, prestação de contas de ordenador, gabinete do prefeito Paraíso Tocantins, sob a responsabilidade da senhora Simone Lustosa Santos Soares, gestora, e José Ferreira Freitas, contador. Nesses autos, a Coordenadoria de Análise de Contas e Acompanhamento de Gestão Fiscal constatou as seguintes impropriedades. A senhora Simone Lustosa Santos Soares, do gabinete do prefeito Paraíso Tocantins, os itens 431111 e 43121. O senhor José Ferreira, itens 4311, 43121. Conforme evidenciado no quadro anterior, o município evidencia saldo na conta crédito por danos de patrimônio no valor de R$ 440, indicando se tratar de valores razoáveis provenientes de direitos oriundos de danos ao patrimônio apurado em sindicância. O item 2, analisando demonstrativo, bem ativo e mobilizado no exercício 2017, citado anteriormente, constatou-se o valor de aquisição de bens móveis e imóveis intangíveis de R$ 150.837,75. Ao compararmos esse valor com os totais das liquidações do exercício de reza a pagar, referente às despesas orçamentárias de investimento em inversões financeiras, foi de R$ 132 mil, não guardando assim uniformidade entre as duas informações. As justificativas dos responsáveis foram consideradas suficientes para sanar as impropriedades apontadas, conforme atesta a análise de defesa número 10/2019, no evento 20. Em relação à impropriedade remanescente, item 2, o Corpo Especial de Auditores afirma que as irregularidades foram devidamente justificadas, não demonstrando dano ao erário, e, portanto, se manifestou pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público de Contas, em concordância com a auditoria, também opinou pela regularidade com ressalvas. O voto consta que foram verificadas duas impropriedades nas presentes contas, sendo que as duas foram justificadas pela defesa de forma satisfatória. Quanto à impropriedade remanescente, foi possível verificar que não passou de erro formal, sem prejuízo ao erário, os quais foram devidamente justificados. Ante o exposto, acompanhamos o entendimento do Corpo Especial de Auditores do Ministério Público de Contas e propugnamos aos membros que acompanham a segunda Câmara adotar as providências no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas do Gabinete do Prefeito de Paraíso Tocantins referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade da senhora Simone Lustosa Santos Soares, gestora, e o senhor José Ferreira de Freitas, contador,
e demais determinações de praxe. Esse é o voto, senhor presidente. Discussão.